Bom dia, meus amados, queridos amigos e irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. A minha gratidão a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos, em nome de Yeshua. Amém? Hoje nós vamos falar de fé. A fé que abre portas. Qual é a fé que abre portas? Muitas vezes nós limitamos a nossa fé baseado naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós vivenciamos. Muitas vezes, através da limitação da nossa fé, nós bloqueamos as bênçãos de Deus na nossa vida, nós bloqueamos o poder de Deus na nossa vida, nós não acreditamos em certas coisas, nós achamos impossível de acontecer, porque nós limitamos Deus. Deus é um poderoso, Deus é ilimitado, Deus pode todas as coisas, mas através da nossa fé, nós bloqueamos a vontade de Deus na nossa vida. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, nós vemos a história de Elias. Elias disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que este ano nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Elias profetizou para o rei Acabe que não haveria chuva nem orvalho, então não haveria comida, não haveria plantação. E Deus fala para Elias para ele ir junto ao ribeiro, e há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho te ordenado, e os corvos ali te sustentarão. E a palavra de Deus fala que sucedeu que passaram-se alguns dias e o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. E quando o ribeiro secou, Elias não tinha mais como se alimentar. Deus então ordenou à viúva de Sarepefa, para que ela de Sidom, que ali habitava, e ordenou a esta mulher para que sustentasse Elias. Quando então Deus disse para Elias: vá até a cidade de Sidom, e lá eu vou colocar uma pessoa para cuidar de você, para alimentar você durante todo esse tempo de seca. E quando Elias chegou e encontrou essa viúva catando alguns gravetos, ele disse para ela: traze-me um punhado de pão na sua mão, traze-me um bocado de pão na sua mão. E essa viúva disse para ele: o que eu tenho, a farinha que eu tenho e o azeite que eu tenho, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos, porque a comida havia acabado. Quando então o profeta disse para ela assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E disse para ela: vai lá e faz primeiro para mim, depois para o seu filho. Se você fizer primeiro para mim, a farinha da sua panela não vai acabar, e o azeite da sua botija também não vai acabar enquanto houver seca. Olha a situação que essa mulher ficou. Ela tinha um punhado de comida que dava para alimentar ela e o filho dela. Mas se ela desse para Elias, ela ficaria sem comer. Então ela teve que obedecer à voz do profeta e acreditar em algo que ela não tinha recebido ainda, mas ela tinha que dar o primeiro passo, ela tinha que fazer um bolo com a farinha e o azeite e servir primeiro o profeta, para depois ela ser abençoada. Exercício da fé, exercitar a fé conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que ela deu para o profeta, e ela teve comida durante 3 anos e meio, não se acabou nem a farinha e nem o azeite. Isso é providência de Deus. Quando a gente está em conformidade com a vontade de Deus e obediência em palavra, na palavra de Deus. Nós vemos um outro testemunho também de obediência, que foi a história de Naamã. Naquela época havia muitos leprosos e nem todos foram curados. Mas Naamã ouviu uma menina dizer
Quantas vezes será que essa menina disse para Naamã que havia um profeta em Samaria e ele poderia ser curado? E a Bíblia fala que quando Naamã chegou, ele se encheu de expectativa, achando que o profeta ia recebê-lo com honra, afinal, ele era o chefe do exército. Quando então, o profeta simplesmente mandou que seu ajudante fosse lá e dissesse para Naamã: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. A palavra de Deus diz que Naamã ficou indignado e não queria mergulhar no Rio Jordão porque a água era suja. Aonde ele morava tinha rios com águas mais limpas, mas o profeta mandou que ele mergulhasse no Jordão. Quando então os seus exército que estava junto com ele disse para ele: meu pai, se o profeta tivesse dito para o senhor fazer algo de difícil, o senhor não faria? E ele disse: sim, faria. E ele disse: então, mergulhe no Jordão. E quando a gente vê essa palavra, Naamã mergulhou 6 vezes sem ter nenhum resultado. Para cumprir a promessa, para cumprir a palavra do profeta, ele teria que dar 7 mergulhos. É persistência, é ter fé, é acreditar, eu vou receber. E ele não recebeu nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Com certeza, inúmeras coisas passou pela cabeça dele. Será mesmo que eu vou ser curado? Será que eu vou receber esta bênção? Já mergulhei 3 vezes, 4 vezes e nada aconteceu. Eu continuo do mesmo jeito. Mas quando ele mergulhou 7 vezes, obedecendo a palavra do profeta, a Bíblia diz que ele ficou limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva pôs-se diante dele. Ele voltou para agradecer o profeta. Então, nós vemos nessas 2 passagens que o que traz o milagre até nós, o que abre as portas da nossa vida, da nossa bênção, do nosso milagre, é a obediência com a palavra de Deus, a determinação, o exercício da fé e acreditar que vai acontecer. Não desista no meio do caminho, não importa o que é que você está passando. Creia na palavra de Deus, que Deus vai te dar uma solução. Creia que Deus possa mudar a sua vida. Creia que Ele pode transformar a sua vida, a sua família. Mas creia de todo o seu coração e não desiste porque você acha que a bênção está demorando. A fruta não cai do pé enquanto ela não está madura. As bênçãos só chegam na nossa vida quando nós estamos prontos para receber. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Para que nós possamos ter essa abundância em nossa vida, nós temos que colocar em prática a nossa fé com atitude, com decisão, com coragem, com determinação. A palavra de Deus em Salmos 81, versículo 10, diz assim: quando nós finalmente obedecermos a Deus, quando nós passarmos por todo o processo, quando nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração, quando nós colocamos a nossa fé na 4ª dimensão, colocamos a nossa fé no mundo espiritual, quando nós colocamos nas mãos de Deus aquilo que nós queremos e acreditamos que Deus colocará na nossa mão o milagre. O milagre acontece, porque nós temos que colocar em prática esse versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós temos que acreditar que nós somos merecedores desta vida com abundância. Nós temos que acreditar, porque Jesus sempre dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É a nossa fé em exercício, é a nossa fé
trabalhando na certeza e na obediência da palavra de Deus, que nós vamos abrir as portas do milagre, das bênçãos, daquilo que nós necessitamos. Coloque nas mãos de Deus aquilo que você necessita e não duvide em seu coração, e a bênção chegará até a sua mão. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, por essa palavra tão abençoada, tão maravilhosa. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações, para que nós possamos exercitar a nossa fé todos os dias e estar diante do Senhor com o coração alegre, feliz, cheio de gratidão, para que nós possamos ter nossas vidas transformadas para a honra e glória do Seu nome. Eu te peço e intercedo por cada pessoa que faz parte deste vídeo, que ela tenha a sua vida transformada e que ela receba o seu milagre, e que a fé que está fluindo dentro do coração dela, trabalhada com o Espírito Santo, possa abrir as portas e as bênçãos chegarão até a vida dela para a honra e glória do Senhor, e nós te agradecemos em nome do teu Filho, Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, compartilha com outras pessoas, deixa seu comentário, e se você ainda não for inscrito, se inscreva e venha fazer parte desta família de vidas transformadas. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.